Olá, aqui é professor Odilon José de Oliveira Neto, professor de Finanças da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal, curso de Administração. Hoje, na disciplina Matemática Financeira, estaremos tratando do módulo de juros simples, especificamente da equivalência e das proporcionalidades de capital. O problema da equivalência financeira ela se constitui aí em um raciocínio básico da matemática financeira. É muito importante nós trazermos a discussão a respeito da equivalência de capitais, uma vez que a determinada taxa de juros, dois capitais podem sim se equivaler em uma data comum, ou seja, produzir uma remuneração, um juros comum, desde que a taxa de juros envolvida também lhe oportunize essa situação. Nós daremos 3 exemplos no final dessa aula, mas um ponto importante já no juros simples é que nós podemos simplesmente pegar uma taxa de juros ao ano, por exemplo, de 18% aqui no exemplo, e para se transformar em mês, basta que eu divida essa taxa anual pelo período correspondente. Então, 18% ao ano dividido por 12 meses, eu tenho aqui, em uma situação de regime de capitalização simples, 1,5% ao mês. Nós vamos ver nos próximos módulos aí, em juros compostos, que essa situação ela é diferente quando se trata do regime de capitalização composta. Mas no regime de juros simples, a taxa de juros equivalente a um período superior, basta-se que você divida pelo período correspondente. Esse exemplo é um exemplo clássico de como se transformar uma taxa de juros anual em uma taxa de juros mensal. Eu poderia também ter uma taxa de juros mensal aqui e estar multiplicando por 12 para achar a taxa anual que daria exatamente os mesmos 18% ao ano. No regime de juros simples, as taxas proporcionais e equivalentes são consideradas a mesma coisa, como nós vimos anteriormente. Isso porque os juros produzidos por taxas lineares são iguais. Daí a definição de equivalência e proporcionalidade. Vamos ao primeiro exemplo. Suponhamos aqui que José Maria tem uma dívida com 3 duplicatas a vencer com 60, 90 e 150 dias. Então, 60 dias, 2 meses, 90 dias, 3 meses e 150 dias, 5 meses. Essas duplicatas têm esses valores respectivos, A primeira de 2.800, a segunda de 4.200 e a terceira de 7.000. A taxa de juros envolvida na negociação é de 4,5% ao mês. Então, pergunta-se, qual seria o valor desse pagamento à vista por essa dívida? Ou seja, considerando esses valores, esses elementos, Esses elementos, os valores das duplicatas, o tempo em que vêm essas duplicatas e a taxa de juros, que é de 4,5% ao mês, qual seria o valor presente dessa dívida? Então, eu tenho que trazer isso aqui tudo para valor presente. Como que eu trago para valor presente? Eu utilizo o que nós denominamos fator de atualização. Então, valor presente é igual. Eu tenho 3 valores futuros, uma duplicata vencendo com 2 meses, outra com 3 e outra com 5. Então, aqui eu vou trazer para valor presente 2 meses, para valor presente 3 meses, para valor presente 5 meses. Então, esses são os valores das duplicatas, 2.800, 4.200 e 7.000, dividido por 1 mais taxa, 1 mais taxa, 1 mais taxa, vezes o tempo, 2 meses a primeira duplicata, 3 meses a segunda duplicata e 5 meses a terceira duplicata. Quando eu trago esses valores para o valor atual, o valor presente, somo, eu tenho que o valor presente dessa dívida corresponde a R$ 11.983,53. Então, esse capital aqui equivale a exatamente essas mesmas dívidas aqui
essas mesmas duplicatas com 2 meses, 3 meses e 5 meses. Aqui nós temos uma situação clássica de equivalência de capital. Outro exemplo. José Maria. Suponhamos que essa mesma dívida, com 60, 90 e 150 dias, com os mesmos valores, 2.800, 4.200 e 7.000, então está aqui. Então os vencimentos são os mesmos, as taxas de juros são as mesmas, né, 4,5% ao mês. No entanto, a pergunta é a seguinte: qual seria o valor do pagamento dessa dívida em uma única parcela daqui a 7 meses? De hoje a 7 meses. Então, a data foco é 7 meses. Se eu estou no mês 2, faltam 5 meses. Se eu estou no mês 3, faltam 4 meses. Se eu estou no mês 5, faltam 2 meses. Então, vou ter que capitalizar essas dívidas. Então, ao invés de utilizar o fator de atualização, como no exemplo anterior, aqui eu utilizarei o fator de capitalização. Então, vamos lá. Aqui o X representa o valor futuro no tempo 7, ou seja, 7 meses. Então, eu tenho o primeiro valor, que é 2.800, que está lá no mês 2, vezes 1, mais a taxa. Do mês 2 ao mês 7 faltam 5 meses. Então, eu vou capitalizar 5 meses essa dívida. A segunda duplicata, 4.200, vezes 1, mais a taxa, vezes 4. Por que 4? Porque o mês de referência é o mês 7 e eu estou no mês 3. Então, 7 menos 3, faltam 4 meses para capitalizar. A última duplicata, R$7.000, vezes 1, mais a taxa, vezes 2. Por que vezes 2? Porque eu estou no mês 5, essa duplicata vence no 5º mês. Se eu quero pagar no mês 7, eu vou ter que capitalizar mais 2 meses. Então, quando eu trago esses valores para valor futuro, ao trazer para valor futuro, eu tenho que a minha dívida correspondente ou equivalente é igual a R$16.016. Então, essa dívida aqui equivale exatamente à mesma dívida anterior, que era essa, com 2.800, 4.200 e 7.000. Essa dívida aqui é equivalente a essa aqui. Tá? Então, equivalência de capitais é uma ferramenta importante na tomada de decisão financeira, aqui no caso de juros simples. Vamos ao último exemplo. José Maria e sua dívida. 3 duplicatas, 60, 90 e 150 dias, os mesmos valores, a mesma taxa de juros do exemplo anterior, no entanto, uma situação diferente. Olha bem o que coloca, considerando a data atual. Então, a data foco é 0. Qual seria o valor dos pagamentos dessa dívida? Com 2 meses, 3 meses e 5 meses, as duplicatas aqui, caso a mesma fosse negociada em 2 parcelas iguais. Então, 2 parcelas iguais. Uma vencendo com 6 meses e a outra com 7 meses. Quando eu falo aqui, considerando a data atual, eu já coloco a data foco é 0. Então, para descobrir esses 2 valores, eu vou ter que trazer todos os valores dessas dívidas para valor presente. Então, vamos ao exemplo aqui matemático. Eu tenho, então, uma dívida composta por 3 duplicatas, vencendo com 2 meses, 3 meses e 5 meses. Então, está aqui a minha dívida. Vou trazer para valor presente, porque a minha data foco é 0. Vou calcular as 2 parcelas iguais, trazendo para valor presente. Uma vencendo com 6 meses e a outra vencendo com 7 meses. Então, aqui, desse lado da equação,
eu vou trazer essa dívida para valor presente e vou chegar a esse valor, né? 11.983,53. Aqui eu tiro o mínimo múltiplo comum, 1,27 e 1,30 e 1,50, que refere-se a esses valores, tá? Refere-se a isso aqui. Então aqui eu tenho 1,27, 1,31, 5. Vou multiplicar um pelo outro, achar o mínimo múltiplo comum. Divido por 1,27, tenho 1,31,50. Divido por 1,31,50, tenho 1,27. Então faço essa soma, 1,27 com 1,31,5 dá 2,58,50. Isso aqui passa multiplicando, tá aqui. Depois eu vou passar esse 2,850 dividindo. Tenho duas parcelas iguais de R$ 7.742,01. Então, essa dívida, com dois pagamentos, um no sexto mês e um no sétimo mês, corresponde à dívida convencional ou à primeira proposta das 3 duplicatas. As principais obras utilizadas nessa aula: o e-mail para contato com o professor. Obrigado a todos e até a próxima.